Capítulo 3. Parece estar sim em desacordo, no entanto, o fato de que das coisas que são comidas para nutrimento, algumas, se colocadas sobre a pele, carcomem-na e a ulceram, como a mostarda, a salmoura, o alho e a cebola. Mesmo isso, porém, é coerente com as hipóteses estabelecidas no princípio. Considera que esses alimentos passam por transformações e alterações ao serem digeridos no estômago e convertidos em sangue nas veias. Além disso, que não permanecem num só lugar, mas são repartidos em muitos pedaços e transportados por toda parte. Ademais, que são misturados com vários sucos e com as comidas que tiverem sido juntamente consumidas, ainda que sua digestão seja rápida e sua desagregação se dê de tal modo que as partes úteis sejam assimiladas e as supérfluas e ácidas secretadas pelo intestino, pela urina e pelo suor. Por causa de tudo isso, enfim, o que ulcera do lado de fora não ulcera quando é consumido. Bastaria para conservar ileso o interior do corpo qualquer um desses processos mencionados. A própria transformação por que a comida passa, por exemplo. Pois se, no momento em que é consumida, a mostarda não se conserva igual a como era do lado de fora, tampouco devemos pensar que conserva o seu poder, ainda mais considerando que suas partes são separadas e purificadas. Bastava, aliás, o fato de não permanecer tempo demais no mesmo lugar. Vemos, afinal, que nem sobre a pele ela tem efeito, a menos que passe ali um bom tempo. Tampouco a mistura com outras comidas é coisa de menor importância. Perceberás caso a consuma sozinha, sem outra comida que acompanhe, quanto mal-estar e queimadura provoca no estômago. Ou ainda, se a misturares com vários sucos doces antes de a colocar sobre a pele, verás como não causa mal nenhum. Uma vez, pois, que cada um dos processos mencionados basta por si mesmo para impedir que a mostarda faça do lado de dentro o que faz do lado de fora, tanto mais eficazes os creio quando operam em conjunto. Pois na digestão é alterada, purificada, misturada com misturas muitas outras comidas, dividida em vários pedaços e distribuída por várias partes sem se demorar em nenhuma. Se pelo contrário conservasse a sua acrimônia, não há dúvidas de que causaria úlceras também do lado de dentro. Refiro-me às úlceras acidentais, pois em alguns a chamada cacoquimia, isto é, a produção de sucos nocivos, surge do consumo de alguma comida de má qualidade, em outros, de uma corrupção e podridão do próprio corpo. E é o interior dessas pessoas que as úlceras às vezes afligem. Na maior parte das vezes, porém, é o escoamento das secreções naturais e habituais do corpo sobre a pele que enchem esta de densas e numerosas úlceras. O câncer, as úlceras fagedênicas, a herpes corrosiva, os carbúnculos, as chamadas quironias e telefias e mil outros gêneros de úlceras surgem dessa cacoquimia. Não há nenhuma dificuldade em entender isso, nem tampouco em compreender por que, dentre os medicamentos, alguns que não prejudicam em nada o nosso exterior causam, de outro lado, um grande mal quando engolidos. Outros ora lesam, ora ajudam. Outros prejudicam não só o interior, como também o exterior. Para ser breve, nada atua do mesmo modo do lado de dentro e de fora, pois nem a baba do cão raivoso, nem o veneno da áspide ou da víbora, os quais, crê-se, não prejudicam a parte exterior do corpo, desde que não tenham feridas abertas. Nenhum desses, enfim, tem o mesmo poder quando aplicado apenas sobre a pele e quando levado para dentro. Nem tampouco é de se estranhar o poder de certos medicamentos não chega até as profundezas do corpo. Não é, afinal, necessário que todos tenham a mesma força. Se alguns medicamentos ajudam quando consumidos na hora certa, na quantidade certa e na mistura com as quais certas, mas trazem dano quando consumidos fora de hora, em quantidade excessiva e sem mistura. Nem mesmo isso deve servir de obstáculo ao argumento.
O mesmo, afinal, acontece com as comidas, com o fogo e com todas as coisas que têm alguma relação com o corpo. Não raro necessitamos de uma chama mediana e tiramos muito proveito de seu uso, ao passo que uma chama imoderada nos queima. Do mesmo modo, a água gelada, se bebida numa quantidade mediana, ajuda. Se bebida numa quantidade imoderada, causa um dano enorme. O que há de estranho, então, se houver um medicamento tão quente, em potência, que, se tomado em grandes quantidades e administrado a um corpo vazio, o corrói e queima. Porém, se tomado em pequena quantidade numa combinação que atenue a sua força, não só não causa dano, como traz proveito por meio do aquecimento, não é possível tomar a lágrima sirenaica, nem a médica, nem a prática, sem sofrer algum mal. Se, porém, as consumires em pequena quantidade ou misturadas em outras coisas e na ocasião oportuna, fazem um grande bem. Assim, tudo que esquenta o corpo, após receber dentro dele o princípio da transformação, como foi dito acima, está propenso a esquentá-lo de volta. Por outro lado, os remédios que esfriam, como por exemplo a lágrima da papoula, não são transformados pelo nosso corpo, o mínimo que seja, mas de imediato o vencem e transformam, ainda que os esquentem antes de administrar. A natureza destes, afinal, é fria como a água. Nisso, pois, como em tantas outras coisas, tinha razão Aristóteles ao dizer que dos corpos quentes, frios, secos e úmidos, alguns o são por si mesmo e outros por acidente, como a água por si mesma é fria, mas que por acidente pode às vezes ficar quente. O calor adquirido, no entanto, não tarda a esvair-se. A frieza natural permanece. Assim como a água quente, quando lançada sobre a chama, a apaga, do mesmo modo o ópio, ainda que o esquentes antes de administrar, não obstante resfriará o calor do animal e lhe colocará a vida em risco. Todos os medicamentos desse tipo, portanto, contanto que administrados em doses pequenas e combinados com outras que lhes diminuam a intensidade, podem trazer algum bem aos nossos corpos, como se haverá de falar nas obras sobre os medicamentos. Assim, o medicamento preparado com cantárida é de grande auxílio aos hidrópicos, ainda que a cantárida mesma gere numerosas úlceras na bexiga. Mas quando é atenuada pelos componentes da mistura e então oferecida a um corpo sobrecarregado de umidade, ela o esvazia através da urina. É muito necessário, portanto, que em todos os medicamentos ditos quentes ou frios, em potência, observemos se são da natureza daqueles capazes de nutrir ou daqueles a que basta uma breve ocasião de mudança para que se alterem segundo a sua natureza e afetem de alguma forma o corpo. Ou ainda, em terceiro lugar, se o corpo não os faz alterar de jeito nenhum. Pois se forem do gênero dos que nutrem, esquentam caso sejam vencidos, esfriam caso não sejam. Se forem dos que se alteram por pouca coisa, sempre esquentam. Se forem dos que não se alteram de jeito nenhum, esfriam.